Assim como o metro é a unidade que descreve extensão, e o metro por segundo, a unidade que descreve velocidade, há uma unidade que descreve o quão rápido a evolução acontece. Vamos chamar esta unidade de Darwin. Esta unidade descreve a velocidade de mudança de alguns aspectos ou características de um organismo. Não vamos entrar em detalhes matemáticos aqui, mas podemos ter em mente que um Darwin é um fator de 2,7 para cada milhão de anos. Este é o fator usado para avaliar se houve tempo suficiente para a evolução de todas as espécies que já viveram na Terra desde a origem da vida. A frequência média obtida do histórico dos fósseis é de 0,6 Darwins, sendo que a maior velocidade deste registro é de 32 Darwins. Então, qualquer frequência maior que esta nas observações evolutivas nos garante que houve tempo suficiente para a evolução. E a frequência média de evolução observada em eventos de colonização na natureza é de 370 Darwins, mais de 10 vezes maior que a frequência mínima. Em fato, a frequência mais rápida já observada em eventos de colonização é de 80.000 Darwins, 2.500 vezes o mínimo. A evolução observada em laboratórios é ainda mais impressionante. Em média, se observa 60.000 Darwins, sendo a mais rápida 200.000 Darwins, mais de 6.000 vezes a frequência mínima necessária. Em um artigo científico recente sobre a frequência evolutiva do peixe-libiste, foi revelado frequências de 4.000 a 45.000 Darwins. É notório que uma frequência contínua de 400 Darwins é o suficiente para transformar um camundongo em um elefante em apenas 10.000 anos. Um exemplo extremo de evolução rápida é a do cerebelo dos hominídeos. Este dobrou de tamanho em um espaço de tempo de 100.000 anos, durante a época Pleistoceno. No entanto, esta frequência foi de apenas 7 Darwins, o que significa um aumento de no máximo 0,02% por geração. A observação do desenvolvimento embrionário de um organismo revela muito sobre sua história evolutiva. O embrião humano, na terceira semana de desenvolvimento, é apenas um aglomerado globular de células. Em um dos polos deste aglomerado celular, forma-se uma estrutura plana chamada disco germinativo, o qual dará origem ao animal. Na parte mediana dorsal deste disco, forma-se um sulco ou depressão, a qual chamamos de linha primitiva. Esta linha delineia o eixo antero-posterior e a simetria bilateral do animal. Abaixo desta linha se forma a corda dorsal ou notocorda, estrutura em forma de bastão ou vareta, comum a todos os cordados. Nos cordados primitivos, a notocorda persiste como o eixo de sustentação principal do corpo, mas nos cordados mais derivados, os vertebrados, a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Logo acima da notocorda, a neuroectoderme se dobra formando tubo neural, que posteriormente se alojará dentro da coluna vertebral, formando a medula espinal. A formação da medula espinal só se desenvolve caso a corda dorsal libere as substâncias sinalizadoras corretas. O genoma possui toda a informação necessária para o desenvolvimento correto de um embrião. E o genoma tem uma história. Ele vem evoluindo com o acúmulo de mutações favoráveis e sendo passado de uma geração a outra desde a origem da vida. Há 300 milhões de anos atrás, nossos ancestrais eram criaturas que desovavam na água. Esses ovos, pequenos e redondos, continham um saco vitelínico que sustentava o embrião em desenvolvimento, da mesma forma como acontece no primeiro estágio embrionário humano. Mas como vimos, o embrião humano se transforma em um disco germinativo.
Este estágio é uma herança de nossos ancestrais répteis. Quando estes ancestrais começaram a depositar seus ovos com cascas duras e impermeáveis na terra, o embrião começou a precisar de um suplemento maior de vitelo para alimentá-lo durante o longo período incubatório. E para acomodar esta quantidade enorme de vitelo, o embrião se tornou um disco comprimido entre o vitelo e a casca do ovo. O embrião humano não precisa mais de um saco vitelínico, mas mesmo depois de milhões de anos, o embrião humano é aberto na forma de um disco germinal, da mesma maneira que acontece com os répteis, se fechando posteriormente no desenvolvimento embrionário. No desenvolvimento fetal, podemos perceber ainda mais características que evidenciam a história evolutiva. Os embriões humanos possuem bolsas faríngeas, assim como os embriões de nossos ancestrais peixes. Nos peixes, estas estruturas se desenvolvem em brânquias, enquanto em nós humanos, elas se transformam em partes do ouvido, amígdalas, paratireoide e timo. É óbvio que todo este desenvolvimento físico é controlado por genes. Muitos dos genes que controlam o desenvolvimento embrionário humano são exatamente os mesmos genes que controlam o desenvolvimento embrionário de outras criaturas. Em fato, alguns genes, como os genes ROX, os quais regulam o formato e a posição de partes e membros do corpo, são capazes de controlar o desenvolvimento embrionário de seres tão diferentes como moscas e mamíferos. Se todos os seres vivos na Terra descendem de uma única espécie, a qual podia realizar funções básicas como metabolismo, replicação, entre outras, então nós devemos ter herdado tanto estas funções como as estruturas celulares e bioquímicas que realizam estas funções. Assim, nos baseando na ideia de ancestralidade comum, podemos prever que todas as formas de vida na Terra tenham estruturas básicas muito similares, e a previsão se mostra correta. Adentrando a estrutura celular e observando as moléculas que suportam os processos vitais em vários seres vivos, percebemos que todos eles possuem as mesmas moléculas necessárias à vida. Por exemplo, os polímeros de nucleotídeos, como o DNA e o RNA, os polímeros de aminoácidos, que são as proteínas, e os polímeros de açúcares, como o amido, são idênticos, não importando qual espécie você analise. DNA, RNA e proteínas possuem a mesma forma química nos diversos grupos de seres vivos, a despeito do fato de que dezenas de outras formas iriam funcionar tão bem quanto estas. Todas as formas de vida na Terra usam as mesmas 4 moléculas na constituição do DNA: adenina, timina, citosina e guanina, ainda que haja centenas de outras moléculas similares que poderiam ser usadas. Toda forma de vida na Terra se reproduz com base na replicação da molécula de DNA. As proteínas encontradas em todas as formas de vida na Terra usam os mesmos 20 tipos de aminoácidos como unidades construtoras, mesmo havendo cerca de 400 outros tipos que poderiam ser usados. Toda a vida na Terra faz uso do mesmo código genético encontrado na sequência de DNA. Cada grupo de 3 nucleotídeos consecutivos da sequência de DNA de um gene codifica um único aminoácido a ser colocado na proteína que este gene codifica. 3 a 3 nucleotídeos de cada vez formam a instrução de quais aminoácidos devem ser colocados juntos para formar uma proteína. Todos os seres vivos da Terra usam as mesmas vias metabólicas. Em toda forma de vida eucarionte, desde amebas até baleias azuis, a glicose é metabolizada pelas mesmas 10 etapas, fazendo uso das mesmas 10 enzimas. Já foram sequenciados DNA e proteínas de milhares de espécies. Cerca de 50 milhões de nucleotídeos são sequenciados diariamente, e todas estas sequências, quando comparadas, corroboram a teoria da ancestralidade comum.
há variedades possíveis de códigos genéticos o suficiente para que cada espécie possuísse o seu próprio código distinto. Se todas as espécies não tivessem herdado o código genético de um ancestral comum, faria mais sentido que houvesse uma grande variedade de códigos diferentes. Isto conferiria até uma vantagem evolutiva, pois cada espécie estaria protegida de infecções por vírus que parasitam outras espécies. O fato de que há apenas um código genético indica uma única origem comum para todos os seres vivos.